Testando som. Vamos lá, galera. Beleza? Testando aí. Galera que tem meu grupo do WhatsApp, pode dar um alô, tá legal? E quem está no Facebook, coloquei no grupo o material de apoio em PDF, se você quiser baixar, imprimir, para acompanhar a aula, tá legal? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro Henrique, sejam todos bem-vindos ao aulão gratuito de língua portuguesa. Bom, a intenção deste aulão, claro, não é esgotar todo o conhecimento de partícula C, tá legal? Nós vamos trabalhar com as principais características, como eu coloquei aí, né, sobre a partícula C, fazendo alusão à classificação de PIS e de PA, que são as duas classificações que mais aparecem em prova, tá legal? De concurso público. Sem dúvida, quando você pega uma prova de língua portuguesa, saber a partícula C é muito importante, melhor, chega a ser até um diferencial. Então, nós temos que bater um papo aqui sobre a partícula C, é claro, para dar uma clareada em relação a esse tipo de classificação. Tá legal? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui a partícula C na língua portuguesa. A partícula C, ela pode ser, em regra, várias coisas, mas para a nossa aula de hoje, nós vamos pegar a partícula C e vamos pensar em duas classificações para a partícula C. Tá legal? Duas classificações para a partícula C. Quando eu vejo uma partícula C dentro de uma frase, o que eu faço, Pedro? Como eu penso na partícula C? Eu quero que você pense, em regra, em duas classificações principais para ela. Tá legal? Ou vai ser PIS ou vai ser PA. Mas tome cuidado, não é o PIS do PASEP e nem o PA do PG, PA e PG, da matemática lá, não. Claro que não. É PIS da língua portuguesa e PA da língua portuguesa. Cada um com a sua característica, tá? Mas vamos pensar assim, um papo rápido entre vocês e mim, só para você entender como funciona isso aqui na minha cabeça. Na língua portuguesa, eu percebo muitas dualidades existentes, né, no meio aí, né, das provas de concursos. Quando eu comecei a estudar português, eu pensei assim, será que eu posso pegar como base este raciocínio? Pode. Qual? O de dualidade. Como assim? Quando você pensa em sujeito, por exemplo, ou o sujeito vai ser determinado, ou o sujeito vai ser indeterminado, em regra. Ou a concordância vai ser verbal, ou a concordância vai ser nominal. A dualidade, ou vai ser singular, ou vai ser plural, ou vai ser feminino, ou vai ser masculino, ou vai ser voz ativa, ou vai ser voz passiva. Então, quando você trabalha com partícula C, para você montar um esquema na sua cabeça, para que isso, né, faça você acertar uma questão, primeiro passo é você conseguir se lembrar daquilo que você estudou. Né? Porque às vezes, não sei se você tem a sensação de que quando você pega a partícula C ou qualquer outro assunto da língua portuguesa ou não, né, e estuda, no momento do estudo, é tudo muito bacana, você faz as questões, você acerta. O problema é quando você vai fazer isso lá no dia do seu concurso, na sua prova. Isso sim, na minha cabeça, é o que interessa, né? Uma análise fria, uma análise sem emoção, tá legal? Mas com a razão, a gente tem aí que prestar atenção no dia da prova, pô. Caramba, se no dia da prova eu não consigo me lembrar daquilo que eu estudei, de nada adianta o meu estudo, né? Então vamos tentar esquematizar, eu tento fazer isso com a língua portuguesa como um todo, ou seja, eu penso na língua portuguesa desta maneira. Quem me conhece sabe que eu trabalho a língua portuguesa de forma esquematizada mesmo. Para quê? Para que você consiga tentar se lembrar no dia da sua prova. Isso que é o principal. Eu acho que é aprender, mas mais do que isso, no dia da sua prova, é você conseguir se lembrar e conseguir aplicar aquilo que você se lembrou, né, dentro da questão. Então,
Quando eu pensar em partícula C, eu vou pensar em dualidades. Como assim? Em dualidades. Ou vai ser π ou vai ser PA. É legal? π ou PA. Então, quando você trabalha com π ou PA, você trabalha com duas classificações distintas para a partícula C. Vamos à definição, né? O nome. O que é π? π é uma partícula, deixa eu colocar aqui a caneta, tá legal? É uma partícula que indetermina o sujeito. Então, eu posso falar que π, de alguma maneira, é uma partícula que indetermina o sujeito. Legal? É uma partícula que indetermina o sujeito. E também é conhecido como índice de indeterminação do sujeito, né? Índice de indeterminação do sujeito. Tá, então vamos aloprar agora. Partícula que indetermina o sujeito, índice que indetermina o sujeito, índice de indeterminação do sujeito, pronome que indetermina o sujeito, tá legal. Eu vou chamar de coisa. Coisa que indetermina o sujeito. Caraca, Pedro, então isso aqui são sinônimos. Sim. Como assim? Tudo significa a mesma coisa, tá? Então, se você quer chamar de índice de determinação do sujeito, se você quer chamar de partícula que determina o sujeito, coisinha, troço que determina o sujeito, você tudo bem, você pode chamar do que você quiser, né? Só que palavrinha que determina o sujeito, só que eu não quero que você se prenda ao nome. Não, pode chamar de pis, né? Mas o que ela faz? Isso que me interessa. Então, quando você trabalha com π, que é uma partícula que indetermina um sujeito, pelo próprio nome eu já tenho a ideia do que ela vai fazer aí, numa frase qualquer. Quando aparece a partícula C dentro de uma frase, né, ligada a um verbo, enfim, em regra, ela pode ser duas coisas. Ou vai ser π ou vai ser PA. Só que eu tenho que pensar no seguinte, caramba, se for π, se por algum motivo, se depois da aula de hoje eu conseguir determinar isso como π, classificar como π, eu quero que você entenda o seguinte, que naquela frase, em se tratando de sujeito, se alguém for lhe perguntar algo sobre o sujeito, quando eu tenho π, o próprio nome já ajuda. O sujeito terá qual classificação? O sujeito será um sujeito indeterminado. Então, quando você trabalha com π, que é uma partícula que indetermina o sujeito, índice de indeterminação do sujeito, coisa que indetermina o sujeito. Então você tem aí π, um cara que vai indeterminar o sujeito dentro de uma frase. Logo, o sujeito daquela oração, o sujeito daquela frase vai ser um sujeito indeterminado. Tá legal? Então, você tem aí a partícula C como π. A partícula C como PA, só estou dando o nome dela, para ver se a gente, né, trabalha com a dualidade de forma eficaz aí. Então, olha só, PA. PA chama pronome apassivador. Pronome apassivador. Tá legal? Pronome apassivador. Bom, pronome apassivador, palavra apassivadora, tá legal? Não importa. O que importa é o que significa. Olha o nome dele. Pronome apassivador. Se você pensar nesse sufixo, né, por exemplo, formador de alguma coisa, olha só a lógica. O jogador é aquele que joga. O nadador é aquele que nada. O apassivador é aquele que apassiva. Então, vamos pegar assim uma ideia geral da língua portuguesa. Eu não estou sendo nem um pouco específico, estou sendo bem geral, para que possamos montar uma maneira de não nos esquecermos disso. Né? Então, vamos tentar assim. Viu a partícula C, e a partícula C você classificou por algum motivo como π,
Partícula que indetermina um sujeito. Se alguém for lhe perguntar alguma coisa sobre o sujeito, tendo PIS na frase, o sujeito vai ser indeterminado. Legal. E se for pronome apassivador, aquele que apassiva as coisas, qual é a lógica? É que quando tem um pronome apassivador numa frase, a voz verbal vai ser chamada de quê? De voz ativa ou de voz passiva? Pense, o cara é pronome apassivador. Então, nós chamaremos de voz passiva. É claro que nós vamos falar em uma voz passiva específica, chamada de voz passiva sintética. Tudo bem, mas eu não quero que você se prenda a este detalhe agora. A gente está falando da partícula C, vamos um passo de cada vez. Na aula de vozes verbais, lá do curso completo que eu gravei, lá no meu site, professorpedrohenrique.com.br, só entrar lá, um curso de sintaxe, você tem aí um curso completo de sintaxe. Ou seja, vai ter uma aula só de vozes verbais. A diferença mesmo entre voz ativa e voz passiva e todas as suas características, incluindo a partícula C. É óbvio. Mas vamos pensar na partícula C como foco da aula de hoje. Tá legal? Foco da aula de hoje. Então a partícula C, ela pode ser PIS ou pode ser PA. PIS, partícula que indetermina o sujeito, e PA, pronome apassivador. Então vamos lá, galera. Começamos agora, retornaremos à aula aqui, tá legal? Bom, então, deixa eu só confirmar aqui para o pessoal do curso SEG, tá legal? Que também está sendo transmitido para o curso SEG. Vamos lá. Curso SEG, beleza. Tudo certo, hein? Vamos lá, então, voltando aqui, o que eu acabei de falar para todo mundo que estava ao vivo. Vamos lá, galera, preste atenção. Então, a gente falou que a partícula C, ela pode, em regra, tá legal? Para a aula de hoje, ter duas classificações. Ou vai ser PIS, ou vai ser PA. Lembrando que há uma certa dualidade na língua portuguesa. Nós temos aí PIS e PA fazendo parte de uma dualidade. Ou seja, na língua portuguesa ou vai ser voz ativa ou vai ser voz passiva. Se não for singular, vai ser plural. Se não for feminino, vai ser masculino. E aí, com essa base, nesta linha de raciocínio, nós vamos começar aí a falar de partícula C, sendo PIS e PA. Aí eu só dei a definição até agora. PIS é uma partícula que indetermina o sujeito. É o índice de indeterminação do sujeito. É um troço, é uma coisa que indetermina o sujeito. Logo, se por algum motivo você classificar a partícula C como PIS, não tenha jeito. Você trabalha aí com PIS. PIS, partícula que indetermina o sujeito. Ou seja, sujeito indeterminado. Quando você trabalha com PA, que é um pronome apassivador, só estou dando a classificação dele. Então você tem aí um pronome apassivador. Ele apassiva uma frase, uma oração. Ele transforma a oração para a voz passiva. Tá legal? Aí, especificamente, será a voz passiva sintética. Mas não fique preocupado com isso. Quem vai ter aula comigo no presencial, quem vai ter aula comigo no online, é a mesma. A aula de vozes verbais não é esta aula. Aqui nós vamos dar dicas sobre a partícula C. Esta é a ideia, tá legal? Já falo do curso presencial e do curso online para que você fique aí atento, quem tiver interesse, óbvio. Vamos lá. Então a partícula C ou vai ser PIS ou vai ser PA. Aí você tem uma frase qualquer, e como é que eu vou saber, Pedro, se vai ser PIS ou PA? Então vamos fazer um trato. Antes de eu saber se é PIS ou PA, vamos tentar pensar numa lógica para quando for PIS e quando for PA, o que eu tenho que saber? Qual é a consequência gerada pela classificação que eu fiz? Como? Como eu faço isso? A partícula C, ela vai ser PIS, aí você sabe que o sujeito vai ser indeterminado.
A partícula C vai ser PA, aí você sabe que é pronome apassivador. A voz é uma voz passiva, tá legal? Então, cuidado aí. Qual é a lógica que eu quero que você tenha? A dualidade. A mesma dualidade. Se não for singular, vai ser plural. Se não for pis, vai ser PA. Se não for PA, vai ser pis. Essa é a ideia que eu quero que você tenha na cabeça. Só que aí, com tudo que nós falamos, que já não é bem pouco ainda, sobre pis e PA, eu já consigo montar uma teoria. Imagina a seguinte situação, você na prova. Aí você pensa, caramba, é uma dualidade. Pô, ou vai ser pis, ou vai ser PA. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Bom, então há três detalhes importantes para que você saiba depois de classificar a partícula C como pis ou como PA. Por que 3 para cada? Porque sempre na dualidade. Se não for uma, vai ser a outra. Se não for uma, vai ser a outra. Então, cuidado aí na língua portuguesa, a palavra C sendo pis, sendo PA. Ah, Pedro, mas eu quero aprender a classificar a palavra C. Eu sei, você vai classificar na aula de hoje. Mas eu quero que você, antes de classificar, quero que você tenha tudo na sua cabeça. Tudo. Tudo que nos interessa para fazer uma prova, né, de partícula C sendo pis e PA. Uma questão disso. Bom, vou colocar a caneta azul aqui, só para mudar um pouquinho a cor. Olha só, PA, pronome apassivador. Então, quando eu leio uma frase e classifico por algum motivo, né, a partícula C como PA, pronome apassivador, vamos falar que a classificação vai ser chamada, a frase vai ser classificada, a oração vai se encontrar na voz passiva. Ah, Pedro, mas é a voz passiva sintética, né? É, mas eu não sei não, Pedro. Não tem problema. Para a aula de hoje, não. Tá legal? É só para você entender a metodologia do amigo para que você consiga, né, aprender comigo aí a longo prazo. Tá legal? E claro, deixando o recado aí, deixando o bizu para sua prova. E quem for fazer prova no domingo, né, para o IBGE, por exemplo, vai ter aí uma partícula C, você vai jogar, vai classificar e certamente vai acrescentar alguma coisa à sua prova. Tá legal? Bom, então vamos pensar assim. Se com PA, pronome apassivador, a voz é passiva, quando eu vejo pis, você vai dizer o quê? Olha a dualidade. Se com PA a voz é passiva, com pis a voz vai ser ativa. É isso que eu quero que você tenha na cabeça. Se com PA a voz é passiva, com pis a voz é ativa. Se com pis, um ajudando o outro, ó, se com pis o sujeito é indeterminado de uma frase, porque pis é uma partícula que indetermina o sujeito. Se com pis o sujeito é indeterminado, vou escrever aqui, pis, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Se com pis o sujeito é indeterminado, acredite, com PA, com pronome apassivador, o sujeito será determinado. Mas eu quero que você pense uma coisa aqui comigo, tá legal? Já vamos tentar amarrar ao máximo aí aquilo que é importante para a sua provinha. Preste atenção. Quando eu falo em sujeito determinado na língua portuguesa, a gente está considerando a existência do sujeito, né? Então, quando é que existe um sujeito de fato dentro de uma oração? Existir. Né? Quando ele existe, Pedro? Quando há a presença de um verbo pessoal, tá legal? Quando houver um verbo impessoal, não haverá sujeito dentro de uma frase. Mas se o verbo for pessoal, sempre haverá sujeito. Só que tem um detalhe. O sujeito, quando existe, ele pode ser conhecido, ou seja, determinado, e pode ser desconhecido, ou seja, indeterminado. Então, quando eu falo em sujeito indeterminado, ele existe e eu não o conheço, mas existe a possibilidade de ter um sujeito determinado, aquele que eu conheço, tá legal? Então eu tenho ali um sujeito que eu conheço. Pô, eu sei qual é o sujeito da frase, Pedro. Tá, mas quando eu tenho um pronome apassivador, eu quero que você pense num sujeito determinado, mas num sujeito determinado assim, diferenciado. Como assim, Pedro?
Vamos colocar aqui, num cantinho pequenininho, ó, aqui, ó, num cantinho pequenininho, uma dica. Vamos pensar aqui, num cantinho pequenininho do quadro. Bom, dentro desse retângulo aqui. Quando eu falo assim, comprei o livro, tá legal? Comprei o livro. É claro que se eu perguntar a você qual é o sujeito da frase, você vai falar assim, ué, o sujeito? Eu. Sim. É um sujeito indeterminado, Pedro? Não. Ele é um sujeito determinado. Só que ele está oculto, tá legal? Esse sujeito aqui, ó, eu, não apareceu. Eu vou chamar de sujeito oculto. Tá, mas na classificação de determinado e de indeterminado, ele é o quê? Determinado. Tá, mas se eu monto outra frase e escrevo assim, ó, compraram o livro, eu percebo que há uma diferença gritante entre a primeira e a segunda. Porque compraram o livro, eu sei que alguém comprou. Aí você deve pensar assim, ah, já sei, eles compraram. Aí eu vou e dou uma contrapartida. Eu falo assim, olha, elas compraram. Aí não. Os meninos compraram. Não. As meninas compraram. Peraí. Eles e elas. Você concorda comigo que não temos como determinar o sujeito neste caso? Se não há como determinar, a gente vai falar que o sujeito existe, porém, será um sujeito indeterminado. Tá legal? Será um sujeito indeterminado. Mas ele existe? Existe. Preste atenção. Quando eu faço isso aqui, ó, vou colocar uma caneta preta e escrevo assim. Ela comprou o livro. Ela é um sujeito determinado. E ele não está oculto. Ele está aparente na frase. Aparente. Está lá. Ele está aparente na frase. Ou seja, é este cara que me interessa. É este tipo de sujeito de que estou falando. Tá legal? Como assim, Pedro? O tipo de sujeito que eu quero que você pense no pronome passivador, porque vamos pensar. Se com PA a voz é passiva, com PIS a voz é ativa. Se com PIS o sujeito é indeterminado, com PA o sujeito é determinado. Só que eu quero que seja um determinado ajustado. Como assim? Eu não quero que seja oculto. Eu quero que seja um determinado aparente. Um determinado que esteja na frase. E mais do que isso, como eu falo de voz passiva, você vai confiar em mim. O sujeito de uma voz passiva, ele recebe uma classificação bem personalizada. Ele é um sujeito paciente. Então, além de ter um sujeito determinado, aparente na frase, ele é classificado como sujeito paciente. Então, eu vou escrever sujeito paciente, aparente na frase. Legal? Então você tem aqui o sujeito paciente aparente na frase. Caramba, Pedro, é mó doideira, hein? É, mó doideira. Aí vamos continuar. Existe uma regra, uma frase de que você gosta muito, da concordância, que diz assim, o verbo concorda com o sujeito. Às vezes eu fico com a sensação, não sei se você tem a mesma sensação, tá legal? A sensação de que o aluno, no momento de análise, tá analisando lá a prova, tal, a questão, ele às vezes se perde. Ele até sabe esta frase, ó, o verbo concorda com o sujeito. Mas, por exemplo, se você pega uma prova da Fundação Carlos Chagas, aí a campeã da área fiscal e da área de tribunais, a Fundação Carlos Chagas. As questões mais complicadas da Fundação Carlos Chagas, acho que isso é uma opinião comum a muitos professores,
as questões mais bem elaboradas, as questões mais difíceis assim de serem resolvidas, são as questões envolvendo concordância verbal. E posso te dizer um negócio, rapaz? A concordância verbal da prova lá da FCC, da Fundação Carlos Chagas, ela, por exemplo, 90% da prova, 90% das questões de concordância verbal são dependentes exclusivamente desta frase. O verbo concorda com o sujeito. Uma frase que você já conhece. E mesmo assim, é uma questão muito bem elaborada. Trabalhosa. Não vamos chamar de difícil, não. Trabalhosa. Né? Então, vamos pensar assim, Pedro. O que eu faço da minha vida, então? Primeiro, vamos entender o que é a concordância, essa palavra. Concordar é estar em harmonia. Como assim? Menino bonito. Menina bonita. Meninos bonitos. Meninas bonitas. Ele chegou. Eles chegaram. O que uma palavra fizer, a outra faz. Só que eu não estou falando de quaisquer palavras. Eu estou falando, na língua portuguesa, em se tratando de concordância verbal, de que palavra com que palavra? O verbo, uma palavra, concorda com o sujeito, outra palavra. Se eu fosse botar isso mais especificamente falando, eu falaria que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mas vamos segurar a onda. O verbo concorda com o sujeito. Tem que estar em harmonia com o sujeito. Mas para que isso ocorra, você tem que conhecer o sujeito. Você tem que saber quem é o sujeito na frase. Você tem que conseguir sublinhar o sujeito na frase. Então vamos pegar a mesma lógica que a gente está usando até agora. Olhou uma partícula C dentro de uma prova, ela pode ser duas coisas. Ou vai ser PIS, ou vai ser PA. PIS, partícula que determina o sujeito. PA, pronome apassivador. Quando eu vejo PA, que é um pronome apassivador, olha a dualidade. A voz é passiva. Já com PIS, a voz vai ser ativa. Com PIS, o sujeito é indeterminado. Com PA, o sujeito vai ser o quê? Determinado. Mas nós combinamos, né, houve um acordo entre mim e vocês. Que acordo, Pedro? Que esse determinado, eu vou falar assim, é um sujeito paciente aparente na frase. Eu tenho de conseguir sublinhar o cara. Eu tenho de conseguir pintar o cara. Tá legal? Bom, e em qual situação, ou com PIS ou com PA, em qual situação você acha melhor encaixar esta frase? O verbo concorda com o sujeito. É com PA. Porque no pronome apassivador, quando eu tenho um pronome apassivador, eu tenho a garantia de saber quem é o sujeito. E já com PIS, eu não tenho como saber, porque ele é indeterminado. Então vamos pensar da seguinte maneira. Caramba, quando eu tenho o pronome apassivador, por eu ter uma garantia de um sujeito na frase, o verbo concordará com o sujeito paciente. Legal? O verbo concordará com o sujeito paciente. Se eu sei quem é o sujeito, tem de haver a concordância. Esta é a regra geral. E com PIS, olha a dualidade. Com PA, a voz é passiva. Com PIS, a voz é ativa. Com PIS, sujeito indeterminado. Com PA, sujeito determinado. Com PA, se o sujeito é determinado, o verbo tem de concordar com o sujeito. Lembrando, o sujeito é paciente. Está aparente na frase, visível, explícito. Legal. E com PIS, o verbo, por enquanto você vai confiar em mim, o verbo ficará. Ou seja, ele fica sempre no singular. Entenda singular como terceira pessoa do singular. Legal? Então você tem aí a partícula C sendo PIS ou PA e as suas consequências. Pedro, ferrou. É coisa pra caramba. Ferrou nada. Vem comigo. Olha só.
Quando você trabalha com PIS e com PA, a gente precisa agora fazer o seguinte. Eu já sei todas as características, Pedro. Demorou. Tá, mas você tem que chegar à conclusão correta. Como assim? Para você usar tudo que a gente falou aqui, a gente tem que ler uma frase e falar, olha, este C é PIS. Olha, este C aqui é PA, é pronome apassivador. Olha, então a gente tem que ter firmeza nisso. Como é que eu chego à correta classificação da partícula C? Como PIS ou como PA? Pela transitividade verbal. Então, quando você trabalha com transitividade verbal, o verbo ele pode ser um verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, de ligação, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Então, a partícula C vai ser PIS quando for associada a um VTI, verbo transitivo indireto, a um VI, verbo intransitivo, e a um VL, verbo de ligação. E quando é que ela vai ser PA, pronome apassivador? Quando houver verbo transitivo direto e transitivo direto e indireto. Tá legal? Repare aqui. Quando você tem uma frase, a partir de hoje, é interessante que você comece a pensar e a agir desta maneira. Tá legal? Como? Necessita-se de sala. Quando você notar a presença de uma partícula C, destaque, por favor, para que você consiga enxergá-la dentro de um texto. Comece a destacar. Viu uma partícula C? Destaque. Alguém falou partícula C? Pense na partícula C. Leu um jornal e encontrou a partícula C? Circule a partícula C. Para que você comece a trazer a partícula C para o seu dia a dia. Tá legal? Quando você vem com uma questão a mim e fala assim, professor, caramba, eu não sei nem por onde começar. Aí eu pego a questão e falo, ih, rapaz, é sobre a partícula C. Eu falei, caramba, gente, mas o Pedro conseguiu tão rapidamente descobrir até o assunto daquele... Poxa, mas eu descobri porque eu estou viciado em analisar a partícula C. Não passa uma partícula C despercebida por mim. Não passa uma. Então eu quero que o mesmo aconteça com você. Tá legal? Então vamos lá. Apareceu a partícula C na frase necessita-se de sala. E apareceu a partícula C na frase aluga-se sala. Tá legal? Bom, como é que funciona isso? Necessita-se de sala e aluga-se sala. A gente tem que saber a transitividade de um verbo para que a gente possa, com precisão, matar a classificação dele e depois da classificação dele, usar tudo aquilo que foi falado no primeiro slide. Tá legal? Bom, então vamos lá. Princípios básicos da transitividade verbal. Princípios básicos. Como é que é isso, Pedro? Como funciona a transitividade verbal? Eu acabei de falar. Agora a gente vai colocar aqui de forma didática. O verbo, ele pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. O transitivo, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Ele pode ser um verbo transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pode ser um verbo de ligação. Caramba, Pedro, é muita coisa. Não é nada. Porque isso aqui, mal ou bem, são palavras e classificações que fazem parte de um contexto escolar. Não é isso? Isso aqui é muito mais tranquilo, né? Assim, de assimilar e de aceitar, do que, por exemplo, o professor Pedro Henrique chegando aqui falando assim, ó, então, é um adjunto adverbial de enunciação, ou esta palavra está mesoclítica ao verbo, ou esófora, endófora, catáfora. Então, assim, vamos pensar que a partícula C, bom, dos males, o menor, tá legal? Então, olha só, a partícula C, para ser bem classificada, você tem que saber o verbo, tem que conhecer bastante de verbo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre esses verbos, tá legal? Então, existe o VTD, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e indireto e o verbo de ligação. Eu vou colocar aqui frases, tá, com a caneta azul para que a gente possa analisar tudo bonitinho aqui, vai ficar bacana. Ó, quando eu falo assim, Pedro comprou
comprou livros. Pedro comprou livros. Pedro necessita de livros. Estou colocando frases bem tranquilas para que possamos analisar uma sequência, uma lógica. Eu gosto disso, de uma lógica. Pedro, sei lá, Pedro morreu. Ai, Pedro, que coisa horrível. Tá bom, ó. Verbo transitivo direto e indireto. Eu falo assim, Pedro deu o livro. Pedro deu o livro ao aluno. Pedro deu o livro ao aluno. E aqui, Pedro é feliz. Pedro é feliz. Legal? Eu sou uma pessoa feliz. Legal? Então, olha só. Quando você tem Pedro comprou livros, Pedro necessita de livros, Pedro morreu, Pedro deu o livro ao aluno, Pedro é feliz, eu tenho 5 frases para que possamos analisar. Olha só. Os verbos. Primeira, comprou. Na segunda, necessita. Na terceira, morreu. Na quarta, deu. E na quinta, é. Vamos lá. Quando eu tenho aí as frases para analisar, vamos primeiro pegar a classificação de trânsito. Olha, o verbo ele pode ser transitivo ou intransitivo. Intransitivo. Qual é a diferença entre eles? Vamos pensar na palavra trânsito como movimento mesmo. O trânsito de pedestres, o trânsito de carros, o trânsito está acelerado, como movimento. Trânsito, né, com o sentido aí de movimento. Então, quando você trabalha com trânsito, que é um movimento, eu quero que você se imagine lendo a primeira frase e andando ao mesmo tempo. Como assim, Pedro? Lendo e andando ao mesmo tempo. Bom, você vai pensar assim. Pedro comprou. Pô, o verbo não anda. Mas se você estivesse andando, você falaria assim, ó, Pedro comprou. Você não entenderia o contexto. Aí eu perguntaria a você, olha, Pedro comprou. Eu posso parar de andar, que você já entendeu? Ou eu tenho que continuar andando para que você entenda a minha frase? Pedro comprou. Ah, você vai falar, poxa, Pedro, continue andando, por favor. Por favor, continue andando. Então eu vou andar. Eu vou andar, andei mais um pouquinho. Pedro comprou livros. Se eu falo Pedro comprou livros, foi um verbo que pediu um complemento. Mais do que isso, ele pediu para que eu transitasse. Ou seja, ele é um verbo que pede um movimento, pede um complemento, pede para que eu siga. Ou seja, ele é um verbo transitivo. Aquele verbo que pede um complemento. Tá legal? A outra, Pedro necessita de livros. Verbo necessitar, mesma coisa. Vou me imaginar andando. Pedro necessita. Eu posso parar de andar ou tenho que continuar andando? Poxa, eu tenho que continuar andando para que você entenda. Pedro necessita de livros. Andei. Até o de livros. Se eu andei, se eu transitei, se eu me movimentei, eu sou um verbo transitivo. Trânsito, movimento. Então ele é um verbo transitivo. Legal. Agora, quando eu falo, a diferença é absurda. Quando eu falo assim, ó, Pedro morreu. Ponto. Perceba que você não precisa continuar andando, que você não precisa continuar transitando, pois eu já entendi a mensagem. O sentido está completo. Então o verbo é chamado de verbo transitivo ou intransitivo? Intransitivo, professor. Então o verbo, desculpe-me, o verbo morreu ali, vai ser chamado de verbo intransitivo. Legal. Aí, continuando a diferença, nós temos que o trânsito pode ser um trânsito direto ou o trânsito pode ser um trânsito indireto. Vamos pensar da seguinte forma. Olha, trânsito direto, é legal? E trânsito indireto. E trânsito indireto. Então, você tem aqui transitivo direto e transitivo indireto. Transitivo direto é aquele que não tem obstáculo. E o transitivo indireto é o que tem obstáculo. Mas espera aí, Pedro,
Toda vez que aparecer qualquer coisinha ali, eu chamo de obstáculo? Não. Há algumas coisas, alguns detalhes para que você consiga, de fato, perceber isso. Como? Olha só, a preposição é o único obstáculo autorizado a ser obstáculo na língua portuguesa. Como assim? Se o verbo exigir a preposição, e neste caso exigiu, por quê? Porque não consigo imaginar uma leitura da seguinte maneira, sem a preposição. Por exemplo, Pedro necessita livros. Pedro necessita livros? Fica bom? Não. Se não fica bom, eu preciso de alguma coisa ligando. Esta coisa foi exigida. Logo, que coisa foi esta? Por acaso, uma preposição. Preposição. Pedro, eu vou ficar neurótico, eu vou decorar todas. Hoje não. Hoje você vai pensar assim, eu tenho que saber algumas. A, de, por, em, com. Tá bom. Tá ótimo. Não precisa ficar neurótico, não. Ah, Pedro, mas eu quero saber tudo, tudo. Não, hoje não. Calma. Vamos primeiro resolver um problema. Criar uma lógica para que você não consiga, quer dizer, para que você consiga não se esquecer na hora da prova, tá legal? Daquilo que você estudou. Então, poxa, tem de criar uma lógica. Se ele é um verbo transitivo indireto, eu tenho ali como complemento o objeto indireto. Lembrando que este de é uma preposição, tá legal? É uma preposição. Repare aqui, por favor. Repare aqui, ó. Livros, objeto direto, e de livros, objeto indireto. Nós temos aí, então, uma característica muito importante, que na língua portuguesa existe o complemento verbal, que é o objeto direto, e o complemento verbal, que é o objeto indireto. Ou seja, esses dois carinhas aqui são chamados de complementos verbais. Então, vou botar aqui, ó, complementos verbais. Preste atenção. Isso é importante. Quantos complementos verbais há na língua portuguesa? 2. Por quê? Porque o complemento verbal ele tem que ser exigido pelo verbo. Exigido? Exigido. Como assim? Qual é o tipo de verbo que exige um complemento? Que exige um trânsito? É o transitivo. E quantos tipos de transitivos nós temos no português? 2. O transitivo direto e o transitivo indireto. Então haverá 2 tipos de complementos verbais. O objeto direto e o objeto indireto. Esta é a lógica. Beleza? Bom, então nós temos aí complementos verbais. Verbo intransitivo, Pedro morreu. Aí você, pronto. Ótimo, Pedro morreu, tá aí a frase perfeita, né? Poxa, tudo redondinho, já entendi. Tá, mas e se você quisesse continuar? Por exemplo, Pedro morreu ontem. Pedro morreu, por exemplo, em São Paulo. Ó, Pedro morreu em São Paulo. E Pedro morreu de fome. Pedro morreu de fome. Como é que seria isso? Ah, eu estou morrendo de fome. O verbo deixa de ser intransitivo? Não. Sabe por quê? Isso não vai ser complemento verbal nunca. Por quê? Porque ele não foi exigido. Se eu fosse falar em palavras mais didáticas, eu falaria que este termo é um termo acessório. E o objeto direto e o objeto indireto são termos essenciais. Ou seja, o contexto depende deles. Isso aí não. É como se fosse uma fofoca. Só que mais do que uma fofoca, eles expressam uma circunstância na língua portuguesa. Circunstância. Toda e qualquer circunstância do português, na língua portuguesa, é chamada de adjunto adverbial. Como é que funciona isso? O adjunto adverbial ele tem algumas circunstâncias. Os principais, tempo, lugar, modo, intensidade, instrumento, assunto. Os principais de prova, causa, concessão, né, que indica oposição. Então, vamos trabalhar com alguns. O ontem, por ser uma circunstância que indica tempo, ele vai ser chamado de adjunto adverbial de quê? De tempo. De tempo. O ontem, adjunto adverbial de tempo. O em São Paulo vai ser chamado por nós de adjunto adverbial de quê? De lugar. Pô, adjunto adverbial
de lugar. Mas olha como é que o português é danadinho. Eu sei que você deve estar pensando aí que o Pedro morreu de fome, você tem que estar assim agora, ó, adjunta adverbial de. Aí eu sei que você deve estar pensando em modo, mas não é modo não, tem nada a ver com modo, é a causa. Ele morreu por causa da fome. Quando eu tenho um de, podendo ser trocado por causa de, ele vai ser causa. Então é um adjunto adverbial de causa. Eu não estou dizendo que isso é difícil. Eu estou dizendo para você tomar cuidado com isso. Né? Porque às vezes não basta a classificação como adjunto adverbial. Às vezes ele pede a ideia que aquele adjunto adverbial traz no contexto. Porém, isso não é parte do foco da nossa aula. A nossa aula é, vamos fazer tudo para classificar a partícula ser corretamente. Beleza? Aí temos lá. Pedro deu o livro ao aluno. O Pedro deu. Ele pede um complemento. Na verdade, apareceram dois. Um sem preposição e o outro com preposição. Então, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Temos o objeto direto e o objeto indireto. Pedro, qual é a preposição ali, Pedro? É a. Preposição a. Então, você tem aí a preposição a. Tá legal? Bom, então você tem um verbo transitivo direto e indireto. Bom, quando você trabalha com transitividade verbal, há uma classificação de um verbo aqui, neste caso, Pedro é feliz. Eu quero que você tome bastante cuidado com isso. Por quê? Porque quando você trabalha com isso, né, com língua portuguesa, você às vezes trabalha com umas listinhas decoradas. Por exemplo, verbos de ligação, aí você tem que decorar, né, quando é criança. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Eu não quero que você pense nisso. Eu quero que você pense da seguinte maneira. Eu consigo achar o sujeito da frase? Consigo. Como? Vamos pensar assim, na primeira. Pedro comprou livros. Pedro é o sujeito. Mas por que Pedro? Por que Pedro é o sujeito? Por que Pedro é o sujeito? Ué, porque se eu pego o termo Pedro e coloco no plural, o verbo automaticamente vai para o plural também. Se eu falo Pedros, compraram. Os Pedros compraram. Se eu falo o Pedro, eu falo comprou. E qual é a lógica que eu estou usando? Aquela máxima, que o verbo concorda com o sujeito. Essa é a ideia, é a máxima. Então, quando você trabalha com Pedro comprou livros, a máxima é o verbo concorda com o sujeito. Qual é a lógica disso? Para você achar o sujeito. Poxa, ó, Pedro necessita, sujeito. Pedro morreu, sujeito. Pedro deu, sujeito. E Pedro é feliz, Pedro é o sujeito. Quando você trabalha com morfologia, saindo da sintaxe agora, morfologia, você tem na morfologia o seguinte: feliz é uma característica, então eu chamo de adjetivo. Só que o adjetivo na língua portuguesa, como é uma característica de alguma coisa, eu estou falando que ele tem que ser de alguma coisa mesmo. E no caso aqui, está caracterizando, dando a característica a um substantivo. Quando você trabalha com um adjetivo que dá uma característica a um substantivo, em condições normais da língua portuguesa, o adjetivo, em condições normais de temperatura e pressão, ele vai ser sintaticamente chamado de predicativo ou de adjunto adnominal. Vamos deixar o adjunto adnominal para depois, para um outro aulão. Vou fazer. Então, olha só, eu vou fazer a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Vai ser bacana, hein? Já. Vou divulgar isso aí. Então, olha só. Pedro é feliz. Pedro é feliz. Bom, feliz é um adjetivo na morfologia. Então, quando aparecer um adjetivo na morfologia, eu quero que você pense em predicativo na função sintática. Vamos começar pelo começo, dando um passo de cada vez. E no caso aqui na sintaxe, ele é um predicativo, é uma característica do sujeito. Então, neste caso, é o predicativo do sujeito, sabendo que poderia ser do objeto direto, do objeto indireto, do vocativo, do que for. Mas é um predicativo do sujeito. Então, quando você tem sujeito e predicativo do sujeito,
Se eu tirar o verbo, fica uma linguagem esquisita. Ó. Pedro feliz. É como se fosse uma linguagem, não esquisita, mas incomum. Uma linguagem de índio, né? No nosso cotidiano. Isso não é comum. Mas Pedro feliz? Não, é Pedro é feliz. Eu estou dizendo que eu estou usando esse verbo para ligar duas palavras. Poxa, é um verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Tá legal? Só que ele não indica uma ação. Né? Se ele indicar uma ação, ele já se torna verbo intransitivo, enfim. Mas ele não indica uma ação. O verbo de ligação, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. Ótimo. Então nós temos aí o resumo de transitividade verbal. Para dinamizar um pouco a nossa aula, eu quero que você pense assim. Dinamizar mesmo. A análise. Ah, isso vai resolver minha vida. Calma, não falei isso não. Falei dinamizar a análise. Deixar o negócio mais dinâmico. Você vai pegar a palavra quem e vai pronunciar o verbo 2 vezes. Tá legal? 2 vezes. E a resposta vai ser alguma coisa. E a resposta vai ser alguma coisa. Só que a resposta sendo alguma coisa, pode ser alguma coisa com preposição ou sem preposição. A alguma coisa, de alguma coisa, com alguma coisa, em alguma coisa, por alguma coisa. Então, quando você trabalha com respostas sem preposição, melhor, quando o verbo pede alguma coisa sem preposição, você o classifica como VTD. Quando você tem um verbo que pede alguma coisa com preposição, você chama o verbo de transitivo indireto. Vamos ver se vai funcionar. Só para dinamizar. Ó, verbo comprar. Pedro comprou livros. Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra alguma coisa. VTD. Olha lá, VTD. Pedro necessita de livros. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ele pediu de alguma coisa com preposição. Verbo transitivo indireto. Agora, confiar. Quem confia, confia em alguma coisa. Necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Concordar. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Discordar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Todos pedem para quem morrer. Quem morre, morre. Verbo intransitivo. Eu quero que você use isso com responsabilidade, mas que use, tá legal? Para dinamizar a sua análise. Beleza. O que eu quero que você saiba? Vamos lá. Aparecer na partícula C, na língua portuguesa, a gente já sabe. Ela ou vai ser PIS, ou vai ser o quê? PA. Pedro, PIS, a voz é ativa, com PA, a voz é passiva. Com PIS, o sujeito é indeterminado. Com PA, o sujeito é determinado. Só que é um sujeito paciente, aparente na frase. Eu consigo sublinhar o cara. Com PIS, o verbo fica sempre no singular. Com PA, o verbo concorda com o sujeito paciente. Já que você o conhece, já que você consegue sublinhar, então você vai concordar com ele. Tá legal? Bom, então vamos lá. Necessita-se de sala. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ele é um verbo transitivo indireto. Sendo transitivo indireto, este C vai ser PIS ou vai ser PA? PIS. Sendo PIS, 3 coisas. A voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Então eu tenho PIS. Isso é uma voz ativa, normal. Ou seja, este cara, ficando no plural, por exemplo, não altera em nada o verbo. Eu não tenho que fazer necessitam-se de salas, porque não tem nada a ver. O sujeito é indeterminado, eu nem conheço o sujeito. Se você atrela, se você vincula a palavra necessita à palavra salas, poxa, você está vinculando coisas erradas. Se o verbo concorda com o sujeito e você tem um sujeito indeterminado, significa então que você tem aí uma palavrinha, né, que não é sujeito. Ou seja, uma expressão de salas que não é sujeito. É o quê? Poxa, se você chamou de verbo transitivo indireto, pode ter certeza, este cara aqui é o objeto indireto. Tá legal? Então, você tem aqui, necessita-se de salas ou de sala com essa estrutura que eu acabei de apresentar a você.
E aluga-se sala. Vamos analisar. Quem aluga, aluga alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Então, olha só, este ser vai ser pronome apassivador. Pedro, e o que o pronome faz? Ele é apassivador, ele apassiva. Então, ele faz o quê? O pronome apassivador transforma o objeto direto em sujeito paciente. Legal? O pronome apassivador transforma o objeto direto em sujeito paciente. O que eu quero que você faça? Quero que você pense. Quem seria o objeto direto da frase aluga-se sala? Quem seria? Sala. Só que não vai ser objeto direto. Você vai chamar de quê? De sujeito paciente, porque apareceu o pronome apassivador. E se é um sujeito paciente, eu tenho de ver, ó, aluga-se sala, tá certinho? Tá, porque o verbo tem que concordar com o sujeito. Sala é um sujeito no singular, aluga tem que ficar no singular. Mas se eu puser salas num sujeito no plural, eu tenho de colocar o verbo também no plural. Então fica o quê? Alugam-se salas. Tá legal? Tranquilo? Então, aí você tem na língua portuguesa a partícula C. Ah, Pedro, então é agora. E agora? E agora vamos pegar exercícios de fixação para somar tudo e depois questões de concurso para a gente arrebentar logo isso tudo aí de vez. Ó, classifica os verbos das orações abaixo em VTD, VTI, VTDI, VI, VL. É contigo. Ó, os candidatos receberam o prêmio. Quem recebe, recebe alguma coisa. No contexto aqui, verbo transitivo, direto. O prêmio, objeto, direto. E os candidatos, eu já sei, Pedro, sujeito. Então você tem aí um verbo transitivo direto para a letra A. Letra B, eles não confiam em ninguém. Eles, sujeito, o que me interessa. Confiam. Quem confia, confia em alguma coisa. Verbo transitivo indireto, pois pede uma preposição. Então, em ninguém, objeto indireto. Lembrando aqui, o em é a preposição que inicia, que introduz este objeto indireto. Então, a gente tem verbo transitivo indireto. Letra C, o inverno chegou. O inverno, sujeito, legal? E chegou, verbo intransitivo, porque tem um sentido completo, não pede um movimento, tá legal? Não pede um complemento. Então eu coloco VI, verbo intransitivo. As meninas estavam nervosas. As meninas, sujeito. Nervosas seria um adjetivo, isso na morfologia, mas na sintaxe receberá o nome de predicativo. E é um predicativo de quem? Das meninas. É uma característica das meninas. Então é um predicativo do sujeito. Sendo um predicativo do sujeito e um sujeito, teremos então um VL, verbo de ligação. Até porque ele não indica uma ação. Então, letra D de dado, eu coloco verbo de ligação. Letra E, ofereceram o cargo de secretário ao Cláudio. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. É um verbo que pede dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Um sem preposição e o outro com preposição. Ó. O cargo de secretário, objeto direto. E ofereceu isso a quem? Ao Cláudio. Ó a preposição aqui. Objeto indireto. Então, a gente tem a preposição a aqui. Aqui em cima a gente teve a preposição em. Tá legal? Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Letra F. A polícia levava o preso. A polícia, sujeito. Levava. Quem leva, leva alguma coisa. Verbo transitivo direto. O preso, objeto direto. OD. Então, você tem aí VTD para a letra F. É só para esquentar. O Rio de Janeiro continua lindo.
Rio de Janeiro, sujeito, beleza. Lindo é uma característica, então é um predicativo. Predicativo. Predicativo de quem? Do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito e um sujeito, eu tenho um cara que liga, que é o verbo de ligação. Aí, mas eu quero que você pare e pense aqui comigo, tá legal? O verbo estar, Pedro, tinha decorado como verbo de ligação mesmo. O continuar também de ligação, decorei uma vida. Mas será que é sempre assim? Claro que não. Olha aqui a continuação. Quando eu falo a vida continua, olha só, a vida é o sujeito e o continua não está ligando predicativo algum a sujeito algum. Ou seja, ele é um verbo intransitivo, no sentido de continuar mesmo. Ou seja, ele é um verbo que tem um sentido completo neste contexto. Então ele é um verbo que não pede complemento, ele é intransitivo. Mas o mesmo continuar, que você decorou como verbo de ligação na vida, lá como quando criança, não. O inspetor continua o trabalho. O inspetor, sujeito, continua o trabalho. Quem continua, continua alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então o trabalho vai ser objeto direto. Então eu tenho aqui verbo transitivo direto. Letra J. Informamos o desastre à autoridade. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Ele é verbo transitivo direto e indireto. O desastre, objeto direto, e a autoridade, objeto indireto. Como é que eu sei que aqui tem a preposição? Por causa da crase. Crase é preposição mais artigo. Então você tem aqui a presença da preposição exigida pelo verbo informar. Logo, ele é verbo transitivo direto e indireto. Pedro, onde é que eu encontro isso? Tenho dificuldade pra caramba em saber a regência dos verbos. Isso é regência, né? No meu curso de sintaxe, tanto presencial, o módulo que eu vou começar no curso SEG, tá legal? O curso jurídico, ali no centro, né? na Avenida Presidente Wilson, do lado do consulado. Quanto no curso online, gravado, né? Se você entrar, vai ter lá a aula gravada, né? no meu site, professorpedrohenrique.com.br, tanto num lugar quanto no outro, em que momento eu vejo de fato, né, a classificação de todos os verbos lá, daqueles principais que caem em prova. Na aula de regência é o assunto. Então anote aí, regência, é importante pra caramba, hein? Cobre isso de mim, pode cobrar. Então olha só, assistimos ao jogo. Verbo campeão de erro no dia a dia. Campeão. Olha aqui, quem assiste, assiste a alguma coisa. Pegue sempre a cola com o texto. Tá aí a cola. Olha aqui. Este A é a cola. Então quem assiste, não assiste o jogo, não assiste o filme, assiste ao jogo, assiste ao filme. Então ele é um verbo transitivo indireto. E este A aqui é a preposição que introduz o objeto indireto. Então ele é um verbo transitivo indireto. E a letra L, o exercício acabou. O fixação número 1. Você tem o exercício sujeito e acabou. Verbo intransitivo. VI. Quero continuar, Pedro. Quero mais, hein? Então também quero. Agora vamos lá. Partícula C. Nas frases, ela vai ser PIS ou ela vai ser PA? Como é que eu defino? Manipulou-se o resultado da eleição. A partícula C apareceu. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu pego, Pedro? Como é que eu pego e classifico de maneira mais rápida o PIS e o PA? Pensa assim. PIS é com VTD ou com VTDI. PA, quer dizer, com VTD ou com VTDI. E PIS é com resto. Melhor. Se tiver a letra D na transitividade, se o cara for VTD ou VTDI, o que eu penso? PA. E se não tiver a letra D, PIS. Então você tem, manipulou-se o resultado da eleição. Quem manipula, manipula alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Sendo um verbo transitivo direto, tem a letra D. A partícula C vai ser PIS ou PA? PA, pronome apassivador. E pronome apassivador faz o que mesmo? Transforma
o objeto direto em sujeito paciente. Meu coração, Pedro, bate acelerado. Quando eu vejo um VTD, eu penso logo no OD. Pode pensar, mas você pensa numa coisa e escreve outra. O resultado da eleição não vai ser objeto direto, não mais, porque o pronome passivador o transformou em sujeito paciente. Então, vou colocar aqui sujeito paciente. E se eu tenho sujeito paciente no singular, o verbo está no singular, está tudo bonito, mas ele pediu apenas a classificação no exercício. Então, você vai simplesmente colocar PA. Sonha-se com reformas de base. Quem sonha, sonha com alguma coisa. Verbo transitivo indireto, pois pede um complemento com preposição. Esse C, já que o verbo não tem a letra D, VTD ou VTDI, ele vai ser PIS. Sendo PIS, o verbo fica sempre no singular. Sendo PIS, eu continuo a minha análise normalmente. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Beleza, B de bola, eu marco PIS. C, divulgou-se o boato. Quem divulga, divulga alguma coisa. Verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto mais o C vai ser um pronome apassivador. Já que temos a letra D, é PA, VTD ou VTDI. E o que o pronome apassivador faz, Pedro? Ele transforma o objeto direto em sujeito paciente. Então, o boato, que seria objeto direto em condições normais, você vai chamar de sujeito paciente. E sendo um sujeito paciente no singular, ficou o verbo no singular. Se eu pusesse os boatos, eu colocaria divulgaram-se. E assim você iria fazer, né, sucessivamente. Então, você tem aqui um pronome apassivador. Na letra D, olha a cola. Visou-se, não apareceu visou-se bons resultados. Visou-se a bons resultados. Então, quem visa, visa a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. A preposição aqui, ó, a preposição. Se ele é transitivo indireto, este C vai ser chamado por nós de quê? De PIS. E com PIS, Pedro, três coisas. A voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Eu tenho que saber isso. Legal. Há bons resultados, objeto indireto. Então, para responder ao que foi perguntado, basta saber que é PIS. Vamos lá. Legal, hein? Fazem-se chaves. Continuação. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Não, verbo transitivo direto. Então, este C, já que tem a letra D, vai ser PIS ou PA? PA, pronome apassivador. Ah, Pedro, já sei. Chaves é objeto direto. Não, seria. Porque agora, como temos um pronome apassivador, não vai ser chamado de objeto direto. Vai ser chamado de quê? Sujeito paciente. Pedro, acho que eu vou aprender isso aí, hein? Sujeito paciente. Sujeito paciente. Sujeito no singular ou no plural? No plural, Pedro. Está no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo também fica no plural. Porque o que ele fizer, o verbo faz. Tá legal? Há uma harmonia, há uma concordância. Então, a letra E, pronome apassivador. Letra F, encontram-se as saídas. Quem encontra, encontra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este C, pronome apassivador. Logo, as saídas não vai ser objeto direto, não. Este termo vai ser chamado de sujeito paciente. E se eu tenho um sujeito paciente no plural, significa que o verbo também vai ficar no plural. Por isso é encontram-se e não encontra-se. Encontram-se, está perfeita. Letra F, pronome apassivador também. Cuidado agora, hein? Porque é uma frase que já foge um pouco da mesmice. Tem a partícula C antes do verbo. E agora é a mesma coisa. Só mudou a posição. Quando você estiver estudando sintaxe comigo, seja no presencial, lá no curso SESG, ou no online no meu site, preste atenção. As duas turmas, tá legal? O conteúdo. Um é online e o outro é presencial. Preste atenção. Lá no centro, hein? Esse presencial vai ser sempre segundas-feiras à noite,
enfim, eu quero que você fale, né, com curso, eu quero que você saiba as informações. Claro que eu vou falar ao final deste vídeo, óbvio, né, para que você consiga aí me achar. Pô, Pedro, curti, gostei aí da tua aula. Você só tem de fazer aula comigo se você entender a maneira como eu falo. Uma vez um aluno me perguntou assim: Pedro, qual é o melhor professor de direito constitucional? Eu falei: ué, rapaz, eu sei lá. Eu dei a resposta assim para ele, ó: o melhor professor é aquele que te fizer aprender. Se o cara te faz aprender, meu amigo, ele é o melhor professor para você. Então, se você está aprendendo comigo, faça comigo. Se não aprendeu comigo, faça com outro. Mas não pode parar. Ah, Pedro, mas eu não aprendi com você, mas eu quero uma indicação. Indico. Eu tenho vários amigos professores de português. Caramba! Eu quero é que você entenda a matéria. Comigo ou com outro professor. Não importa. O nosso objetivo é ensinar. É esse o objetivo. Tá legal? Então vamos lá. Nunca se pegou tanto peixe. Quem pega, pega alguma coisa. Nada de alguém, hein? Quem pega, pega alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se é VTD, este ser, pronome apassivador. Pronome apassivador. Tanto peixe. Tanto peixe seria o objeto direto, mas aparecendo o pronome apassivador, nós temos o sujeito paciente, que está no singular. Então o verbo fica no singular. Tá legal? Então, sujeito no singular, verbo no singular. Então isso aí é um pronome apassivador. Continuando. Assistiu-se a bons filmes. Não tá assistiu-se bons filmes, é a bons filmes. Olha aqui. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se é transitivo indireto, este ser vai ser pis, partícula que indetermina o sujeito. Se é partícula que indetermina o sujeito, repare aqui agora, hein? Se é uma partícula que indetermina o sujeito, esse a bons filmes é o sujeito? Não, claro que não. Ó. É a preposição que ajuda a formar o objeto indireto. Então este cara é pis. Pedro, será que eu poderia colocar o verbo no plural? Não, porque com pis eu tenho três coisas. Com pis a voz é ativa, com pis o sujeito é indeterminado e o verbo fica no singular. Então não. Gosta-se de bons vinhos. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Sendo transitivo indireto este ser, vai ser pis. E com pis, a voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Então esse de bons vinhos, isso é só objeto indireto introduzido pela preposição de. Então, letra I é pis, tá legal? Letra I, nós temos o pis. Vamos a mais um pouquinho de fixação. Agora, ambiente de prova. Ai, meu Deus do céu, como assim ambiente de prova? Ué, nós temos aqui, ó, julgue certo ou errado. Precisam-se de empregados. Bom, apareceu a partícula C, já circulo logo. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se é transitivo indireto, este C vai ser pis. E com pis, a voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Ou seja, não é precisam ser, é precisa ser. Em quem confundiu ia, mas era de empregados. Ele não é sujeito. Este cara é apenas um objeto indireto introduzido pela preposição de. Tá legal? Então a frase está errada. Letra B. Assistiu-se a cenas inesquecíveis. É o assistir no sentido de ver, hein? De novo, quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Esse C vai ser pis. Não tem a letra D, pis. As cenas inesquecíveis, este A é preposição, formando o objeto indireto. E com pis, o verbo fica sempre no singular. Sempre no singular, ele está no singular, então tá legal. Então o gabarito aí, certo. C. Fez-se anúncios. Quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este C, pronome apassivador. Anúncios.
seria o objeto direto. Ah, não, mas não é não, Pedro, eu vou cair nisso não. Anúncios foi transformado em quê? Sujeito paciente. E é um sujeito no plural. Por isso o verbo tem que ficar no plural. Então não é fez-se, é fizeram-se. Fizeram-se. Essa seria a forma aí verbal. Fizeram no plural. Então a letra C está errada. Letra D. Precisa-se os alvos. Quem precisa, cuidado. Não é o precisar no sentido de necessitar. É o precisar no sentido de mirar, fazer pontaria. Eu precisei alguma coisa. Pô, e atirei. É VTD. É o precisar no sentido de mirar, fazer pontaria. Quem precisa, precisa o alvo. VTD. Logo, este C, pronome apassivador. E os alvos seria o objeto direto, mas vamos chamar de sujeito paciente. E sendo um sujeito paciente no plural, você tem que ter um verbo no plural. Então não é precisa-se, é precisam-se os alvos. Logo, a letra D está errada. Letra E. Acreditava-se muitas vezes em marcianos. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Se é transitivo indireto, esse muitas vezes esquece. Está aqui o que te interessa. Ó. Esse C vai ser pis. Em marcianos, objeto indireto. A preposição dele aqui, ó. Em marcianos, objeto indireto. Então nós temos aqui pis. E o verbo fica sempre no singular. Se está sempre no singular, nós temos aqui, né, na língua portuguesa, uma frase correta. Tá legal? Uma frase correta. Então vamos lá, comigo. Letra E. Letra F. Letra F. Nós temos acreditava-se muitas vezes em marcianos. A gente já fez. A letra E está repetida, né? Lá está repetida. Letra F. Nós temos confiam-se em pessoas honestas. Quem confia, confia em alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Transitivo indireto, mais o C. O C vai ser o quê? Pis. Com pis, a voz é ativa. O sujeito é indeterminado. O verbo fica sempre no singular. Caramba, Pedro, depois desta aula, acho que eu nunca mais me esqueço disso. Este é o meu intuito, esta é a minha intenção, tá legal? Que você fique aí com isso na cabeça. Então este cara é o objeto indireto com a preposição em. Legal pra caramba! Então não é confiam-se, é confia-se. Por isso eu tenho aí gabarito errado. Isso aí está errado. Letra G, G de gatinho. Obedeceram-se aos regulamentos. Quem obedece, obedece a alguém. Verbo transitivo indireto. Olha a preposição aqui, ó, a cola na frase. Se é transitivo indireto, este C vai ser pis. E sendo pis, a voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Então é obedeceu-se, obedeceu-se ou obedecera-se. Obedecera-se. No pretérito mais que perfeito, né, a gente não consegue definir em que tempo está a frase, mas singular é com certeza, né, a forma que o verbo tem que ficar. Então, está errada também a letra G de gatinho. Tá legal? Tranquilo? Bom, acabei de saber aqui com o meu primo que você que quiser aí, né, um desconto no site agora, tá legal? Em produtos online, tá legal? O site do professor Pedro Henrique, o meu site, eu tenho meus cursos gravados, curso online, tá legal? Ou seja, eu gravo com muito carinho, com muita dedicação, sempre com muita responsabilidade para que você consiga aprender a língua portuguesa. Então, o site existe uma estrutura, né? Existe um custo para isso, tem de haver um preço, não tem jeito, a gente sabe disso, né? Tem de haver um preço e a gente tenta sempre, né, dar aí um desconto, alguma coisa, mas é muito difícil, né? Em tempos de crise, né, as plataformas, né, para ter mais segurança, enfim, para que você consiga fazer uma compra segura, elas
cobram um valor muito alto. Então, a gente não consegue fazer, né, uma coisa tão absurda. Mas, dentro do possível, a gente conseguiu aqui um desconto. O meu primo colocou aqui, ó, Pedro, eu consegui um desconto para os 15 primeiros. Olha só, se você fizer qualquer compra de qualquer curso no meu site, até mesmo o Clube da Redação. O que é o Clube da Redação, Pedro? Aquele momento em que você corrige uma redação, é exatamente isso. Você se matricula no Clube da Redação, você pega, escreve uma redação, claro que tem todo um direcionamento, né, tudo pelo portal do aluno, você escreve uma redação e eu, professor Pedro Henrique, eu vou corrigir a redação para você, tá legal? Não vou colocar estagiário algum, é porque eu entendo o seguinte, você que faz uma redação e sem correção de um professor, é como se você fosse estudar português sem gabarito. Aí fica esquisito, tá legal? Então qualquer produto, qualquer curso do meu site, qualquer um, para os 15 primeiros apenas, tá legal? Você digita o cupom, olha, ao vivo 12. Ao vivo 12, e você vai ter no ao vivo 12, tá legal? Curso online, tá legal? Cursos gravados. Cursos gravados para os 15 primeiros. 15 primeiros, tá? Para os 15 primeiros apenas, porque não há como dar desconto, né, segundo meu primo, para mais alunos. Infelizmente, eu gostaria de dar. Então, olha, cursos gravados, qualquer curso. Você vai ter 12%. Ah, Pedro, eu quero comprar mais de um curso. Ok. Aquele de correção de questões da FGV, da VUNESP, da Banca CESP, não importa o que você quiser. 12% de desconto para os 15 primeiros. Tá legal? No site aí do professor Pedro Henrique, www.professor, tá legal? Professor Pedro Henrique.com.br, tá? Bom, já sei, já estou entrando em contato aqui com o curso SEGE, que é o curso em que darei aí o meu módulo presencial, aquele módulo, né, conhecido pelos alunos que me acompanham, que me indicam. Eu adoro vocês, valeu mesmo, obrigado pelo carinho. Não tenho como agradecer, tá legal? Isso só me faz pensar cada vez mais que eu fiz a escolha certa, tá legal? De ser professor. Isso só ratifica cada vez mais, ou seja, só confirma cada vez mais a minha escolha profissional, tá? Eu acho que vocês percebem que quando eu dou aula, eu me divirto bastante, eu aprendo com vocês e eu me sinto muito à vontade. E então eu tenho um módulo no presencial. Então aqui, ó, estou falando com o curso SEGE e o curso SEGE já colocou aqui, né, um cupom de desconto também. No outro slide eu falo para não misturar as sintonias. Ele me colocou aqui um cupom de desconto para um curso presencial. Nós teremos um curso presencial, o professor Pedro Henrique, no Rio de Janeiro, aqui com você, tá legal? Vamos lá. E agora, Pedro, vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Questão de prova, questão de concurso. Quero ver se você me ensinou certo, Pedro. Quero ver se eu vou acertar, meu Deus. Ai, caramba. Ó, marque a opção em que o verbo esteja certo no singular. Então ele quer um verbo que esteja certo no singular. Caramba. Letra A. Procurou-se as mesmas pessoas. Letra B. Registrou-se os processos. Letra C. Respondeu-se aos questionários. Letra D. Ouviu-se os últimos comentários. E letra E. Somou-se as parcelas. Todas possuem a partícula C. E na nossa cabeça, quando eu vejo uma partícula C, eu tenho que pensar, em regra, em duas classificações. Ou vai ser PIS, ou vai ser PA. Então lá vou eu, ó. Procurou-se as mesmas pessoas. Quem procura, procura alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Então este C, pronome apassivador. As mesmas pessoas. Isso vai ser objeto direto? Nunca mais. Eu quero que você saiba que o pronome apassivador transforma o objeto direto em sujeito paciente. E se eu tenho um sujeito paciente no plural, você tem aí um verbo obrigatoriamente concordando com esse sujeito.
E não é procurou-se. Tem de ser procuraram-se. 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 Tá legal? Procuraram-se. Olha aí, hein? Olha aí, galera. São só, olha, 15 cupons, hein? Caramba, hein? 9 pessoas já compraram. Então vamos lá, hein? Quem quiser aproveitar, tá legal? Faltam 6 cupons, tá? Voltando aqui, ó, ao vivo 12. Ao vivo 12 lá no meu site, pode fazer a compra do que você quiser. Vamos lá. Então a letra A tá fora. Tá fora. Poxa, o verbo não tá certo no singular. Ele teria que ficar no plural. Registrou-se os processos. Quem registra, registra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este C, pronome apassivador. Os processos. Caramba, Pedro, eu tenho maior vontade de colocar objeto direto. Mas a vontade que dá e passa. Ele tem que ser sujeito paciente. E é um sujeito paciente que está no plural. Então não é registrou-se, é registraram-se. Tem de concordar com o sujeito paciente. Tá fora, tá legal? Letra C. Letra C eu vou pular por acaso. Por acaso eu vou pular. Estou sentindo alguma coisa, vou pular. Ouviu-se, letra D. Ouviu-se os últimos comentários. Caramba, hein? Ouviu-se os últimos comentários. Beleza, Pedro. Quem ouve, ouve alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Este C, pronome apassivador. Os últimos comentários é o sujeito paciente que está no plural. Se é um sujeito paciente no plural, eu não falo ouviu-se, eu falo ouviram-se os últimos comentários. Então também a forma como está na frase está errada. E somou-se as parcelas. Quem soma, soma alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este C, pronome apassivador. As parcelas, nós temos o sujeito paciente. Nós temos o sujeito paciente. Então, sujeito paciente no plural, o verbo tem que estar no plural. Então não é somou-se, e sim somaram-se. Seria a forma correta do verbo. Logo, ficamos então com a letra C. Será, Pedro? Vamos ver. Verbo responder aos questionários. Quem responde, responde a alguma coisa. Verbo transitivo e indireto. Se é transitivo e indireto, olha aí, ó, o C vai ser PIS. E com PIS, a voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Então, aos questionários, nós temos objeto indireto, gabarito, letra C de casa. Bom, um aluno me perguntando aqui no WhatsApp, tá legal? Professor, que lance é esse aí do curso presencial? É no curso SEGI, tá legal? No curso SEGI, você tem lá um módulo meu chamado de módulo presencial, mas é um módulo regular de língua portuguesa, um módulo completo. Eu quero que você, que tenha a oportunidade, a condição de fazer um curso presencial, que faça, porque vale muito a pena, tá legal? O presencial é muito bom, é muito bacana, isso me dá muita energia, tá? E o curso SEGI, colocando aqui um cupom de desconto para que você consiga aí fazer a sua matrícula ganhando 20% de desconto num curso presencial. Isso é muito complicado, hein? Porque num curso presencial você também tem os custos, mas o curso SEGI acha interessante aí para que meus alunos aproveitem a oportunidade do aulão, que aproveitem a oportunidade do desconto para que consigam aí realizar a matrícula. Então, você vai entrar lá no curso SEGI, ó, www.cursosegi.com.br. Você vai entrar em módulos especiais. Entrou em módulos especiais, haverá o meu módulo lá, módulo de sintaxe. Serão 13 aulas, tá legal? Módulo de sintaxe, serão 13 aulas. Completo, módulo começando do zero. Pedro, mas eu não sei nada. Vai aprender.
Caramba, tem de saber, vamos conhecer, vamos juntos, eu te ajudo, tá legal? E aí, o meu amigo lá do Sérgio colocou um cupom. Se você digitar o cupom, qual é o cupom? PDH20. PDH20, tá legal? PDH20. Aí, o desconto também para os 15 primeiros que aproveitarem a promoção aí do curso presencial no curso Sérgio. O meu módulo presencial lá é um módulo regular, é um módulo bem tradicional, tá legal? Então, sintaxe, curso de sintaxe, tendo 13 aulas. Um curso, cada aula com duração de 2 horas, ou seja, são 26 horas. Cada aula durando 2 horas e sem intervalo. Né? Por exemplo, das 19 às 21. Vou colocar em outros horários, mas faça a sua matrícula, tá legal? Não deixe de fazer. Se você trabalha no centro, para que você vai enfrentar um engarrafamento? Faça um curso primeiro, depois vá para casa, tá legal? Já cumpre aí a sua meta em língua portuguesa, em se tratando de estudo de língua portuguesa. Conte comigo, tá legal? Bom, vamos continuar. Então, a primeira questão de concurso, letra C. Segunda questão de concurso, lá vou eu. Ele fala assim: a concordância verbal está correta em todas as frases abaixo, exceto, cuidado, que ele coloca em negrito a palavra correta, mas na verdade ele quer a exceção, ele quer a errada, ele quer a frase errada. Então escreva aqui, ó, ele quer a errada. Letra A. Assistiu-se à demonstração de força. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então este ser vai ser pis, partícula que indetermina o sujeito. Sendo pis, a demonstração de força. Sendo pis, esse cara aqui é objeto indireto, tem a preposição a, ali indicada pela presença do acento grave, indicativo de crase. Nós temos aí com pis, voz ativa, sujeito indeterminado, e verbo fica sempre no singular. Então a frase está correta. Posso marcar? Não, porque ele quer a errada. Então cuidado, hein? Exigiam-se todas as documentações para concorrer à vaga. Quem exige, exige alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então esse ser vai ser um pronome apassivador. Todas as documentações. Isso é o quê? É objeto direto? Não. Se eu tenho o pronome apassivador, meu amigo, ele é o sujeito paciente. E um sujeito paciente que está no plural. Por isso o verbo ficou no plural. Então, tá legal. A B de bola está correta. Letra C. Precisam-se de professores de matemática. Vou pular. Deixa aqui, ó, marcadinha, mas vou pular. Letra D. Construir-se-á o edifício neste local ainda este ano. Olha aí, ó, o verbo. Quem constrói? Constrói alguma coisa. Verbo transitivo direto. Não se assuste. O C está em mesóclise. Este assunto é chamado de colocação pronominal ou topologia pronominal. É a posição que um POA, pronome oblíquo átono, pode assumir em relação ao verbo. Ele pode ficar depois do verbo ênclise, no meio do verbo mesóclise, antes do verbo próclise. Não se assuste, não é o foco. É legal? Então, o verbo construir é VTD. Sendo VTD, este C vai ser pronome apassivador. O edifício, que seria o objeto direto, vai ser chamado de sujeito paciente. E se eu tenho um sujeito paciente no singular, o verbo tem que ficar no singular. Por isso ficou. Não é construir-se-ão, e sim construir-se-á. Tá certinho. Então o verbo tá certinho, tudo legal. Letra E. Incluíram-se no processo todas as dívidas existentes. Olha o no processo como ele te cega. Cuidado, hein? Quem inclui, inclui alguma coisa. Verbo transitivo, direto. Este C, pronome apassivador. Quem seria o objeto direto? Todas as dívidas existentes. Só que isso vai ser chamado de quê? Sujeito paciente. E se eu tenho sujeito paciente no
plural, o verbo tem que ficar no plural. E está no plural. Logo, também está correta. Vamos pegar a letra C. Letra C de casa. Precisam-se de professores de matemática. Quem precisa, precisa no sentido de necessitar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Então, esse C vai ser pronome apassivador. De professores de matemática, objeto indireto. E desculpa, pronome passivador não, Pedro. Pô, Pedro, que é isso, hein? Ah, não, errei. Ó, verbo transitivo indireto, não, Pedro, é PIS. Eu repeti isso 1000 vezes. Então vamos lá. Com PIS, a voz é ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo fica sempre no singular. Por isso, não é precisam ser, é precisa ser. Então, gabarito, sem dúvida, está na letra C, porque ele pediu a errada e a errada está na letra C. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Pessoal, então, é isso. Muito obrigado pela audiência aí do aulão. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, tá legal? Professor Pedro Henrique. Façam a sua inscrição, pois haverá mais aulões lá no canal do YouTube também, tá legal? Então, eu quero que vocês tenham aproveitado da melhor maneira possível essa excelente tarde de sexta-feira, tá legal? Agradeço a todos, agradeço muito aí a promoção que o Curso SESG, o parceiro Curso SESG, fez aí para o meu módulo presencial, um módulo de língua portuguesa, tá legal? Vai começar depois da prova do Ministério Público, então vai dar tempo de você se organizar, tá legal? Para fazer o curso presencial. Obrigado aí também ao meu primo que faz aí toda a parte do meu site, também correu atrás de um desconto e conseguiu aí um desconto bacana, 12% aí para a galera que fizer a inscrição entre os 15 primeiros em qualquer curso do meu site, tá legal? Seja o mais barato, seja o mais caro, não importa. E uma novidade que poucos estão sabendo, todo domingo há um simulado gratuito no site do professor Pedro Henrique. Você pode testar os seus conhecimentos de graça no site do professor Pedro Henrique, www.professorpedrohenrique.com.br. Eu quero que você teste o seu conhecimento. Toda semana eu me comprometo em colocar um simulado gratuito. Pedro, mas eu não consigo fazer no domingo, porque domingo eu tenho um compromisso. Não tem problema, o simulado está e vai ficar lá por muitos e muito tempo. Eu não vou tirar o simulado de lá. Então isso quer dizer que se eu entrar agora, há quantos simulados lá, Pedro? 3. Um da banca Sesgran Rio, um da banca IBFC, que é cotada aí para fazer o Tribunal de Contas, e um da banca FGV. Então teste seus conhecimentos. Já são 60 questões de língua portuguesa selecionadas por mim, para que você consiga aí, de uma forma cadenciada, de uma forma organizada, estudar e conseguir o êxito, conseguir a sua aprovação no mundo do concurso. Tá legal? Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo carinho. E até o próximo aulão. E vou divulgar, hein? Fique de olho. Quem quiser entrar no meu grupo do WhatsApp, procure-me nas redes sociais, que, claro, eu vou inserir com muito prazer. Tudo bem? Valeu. Muito obrigado. Grande abraço. Até mais.